Rapaziada, antes de eu compartilhar com vocês minha visão aqui sobre Bitcoin, minha visão e opinião sobre Bitcoin, eu quero fazer uma citação sobre uma frase que me marcou muito, né, de um trader. Michael Marcos. Quem foi Michael Marcos, Wagner? Michael Marcos foi um trader que quebrou 2 vezes e na terceira tentativa ele transformou $30 mil em mais de 8 milhões de dólares. E no livro Market Wizard, ele cita alguns conselhos, ele traz alguns conselhos pra gente, sendo um deles o seguinte: siga sua própria mente. Seguir conselhos de outros traders frequentemente te levará a grandes problemas, porque isso alinhará os piores elementos de ambos, ou seja, principalmente a questão do ego, tá bom? Todo trader tem um ego um pouco elevado, um pouco não, né? Vamos ser honestos aqui, todo trader tem um ego muito elevado. Wagner, você também? Eu também, faz parte do processo, faz parte do trader. O que diferencia um do outro é quem reconhece isso mediante as situações, beleza? Então vamos lá. Tropa, antes da gente falar de preço, a gente tem que entender um pouco dos fundamentos, um pouco de que está acontecendo, o que pumpou esse preço do Bitcoin. Lembrando que quem é meu seguidor, eu tô proibindo você que me segue de falar: caralho, eu fui pego de surpresa com essa alta do Bitcoin nos últimos dias. Meu amigo, se você falar isso é porque você não me segue de forma assídua, você não me segue de forma pontual. Mas, Wagner, por quê? Porque há 2 semanas atrás eu publiquei esse vídeo logo assim que estourou essa tensão entre o grupo do Hamas com Israel. Eu publiquei esse vídeo antes do mercado abrir e falei qual seria o impacto de todo esse caos geopolítico sobre o mercado financeiro. Falei pra você. E se você foi surpreendido pela alta do ouro, pela alta do petróleo, pela alta do Bitcoin, é porque você não assistiu esse vídeo, tá bom? Então fica ligado, não perca mais esse tipo de conteúdo, tá bom? Outra coisa, principalmente quem é aluno meu ou que tá na comunidade, há 10 dias atrás, na realidade 11 dias atrás, olha aqui, ó, dia 13 de outubro, às 2h40 da tarde, eu cheguei e falei: só digo uma coisa, se o Bitcoin não valorizar no mínimo 20% pelas próximas 2 semanas, até coloquei em negrito mínimo, para vocês verem o nível de convicção que eu estava tendo sobre essas palavras, é porque o mercado cripto está condenado. Vamos lá, Wagner, o que te faz pensar que o mercado cripto poderia estar condenado? Obviamente que com essa alta ele descartou essa hipótese, tá bom? Mas o que me faz pensar nisso? Eu não vou me aprofundar, até porque é uma coisa que eu não cheguei a estudar de forma profunda, mas são coisas que de fato colocam o mercado cripto em risco. Primeira delas, inteligência artificial. Galera, inteligência artificial tá no hype hoje em dia, né? A gente veio conhecer praticamente agora, nos últimos 2 anos, só que é uma coisa que não existe de agora. Pelo contrário, todo esse viés dos algoritmos, sejam algoritmos financeiros, sejam algoritmos de redes sociais, sejam algoritmos, enfim, todo esse compilado de informações das principais empresas, dos principais governos, são através de inteligências artificiais, tá bom? Então isso tem evoluído de uma forma muito acelerada nos últimos tempos e sim, coloca todo esse viés tecnológico em risco. Tudo isso pode ser reformulado. E como o mercado cripto está dentro desse âmbito tecnológico, sim, ele corre o risco de ser reformulado e talvez gerar um novo conceito de blockchain na qual substitua tudo que a gente conhece hoje em dia, tá bom? Mas no final desse contexto eu vou explicar por que eu cheguei a esse tipo de raciocínio. E o segundo insight que eu fiquei com o pé atrás foi essa evolução do poder computacional quântico. O poder computacional quântico supera e muito a questão da criptografia. Então são 2 insights que vão contra o mundo criptográfico, ok? Então por isso que eu estava com o pé atrás. Porque o que acontece? Vai, o que te fez dar uma atenção para esses 2 insights aí que podem ser negativos para o mercado cripto? Tropa, olha isso aqui, ó. Vocês não precisam acreditar em mim, nunca, sempre falo. Nunca acreditem em nenhum trader, vocês precisam tirar as próprias conclusões. E eu vou mostrar para vocês qual foi a conclusão que me fez ter esse tipo de raciocínio. O Bitcoin passou literalmente 218 dias ofertando o mesmo preço. 218 dias ofertando o mesmo preço. Isso com a gente vivenciando um dos maiores caos macroeconômicos, um dos maiores caos inflacionários, juros e afins. Então, tá certo isso? Porra, quem sou eu pra dizer, mas não está, tá bom?
Enquanto o ouro disparava, o petróleo disparava, o mundo todo disparava ou derretia, o Bitcoin estava aqui parado no tempo. Então eu falei, cara, o que será que está fazendo com que os principais players do mercado não envolvam dinheiro no Bitcoin? Aí eu fui buscar, né, e, pô, me deparei com esses dois insights, tá bom? Wagner, mas, cara, eu vi muita gente falando do Bitcoin, isso que esse cara... Tropa, o que a gente tem que ter em mente é o seguinte, nem eu, nem você, nem se juntar todos os usuários da internet aqui, tipo, de varejista, temos poder, né, de barganha, poder financeiro de movimentar o mercado. Quem movimenta isso aqui, né, ativos como Bitcoin ou maiores, são as instituições. São os big players do mercado. Então, se esses caras não estão envolvendo dinheiro, se esses caras estão comprando, a gente quer estar comprando junto com eles. Se esses caras estão vendendo, a gente quer estar vendido junto com eles. Se esses caras não estão comprando, automaticamente a gente tem que ligar uma interrogação ali. Opa, por que será que as instituições não estão comprando? Tá bom? Então, muito cuidado com isso. Lembrando que, Wagner, eu vi notícias de grayscale, isso aqui lá. Tropa, muito cuidado com esse tipo de interpretação, tá bom? Instituição, a gente tem que ter, né, um bom embasamento de quando a gente pondera alguma delas, ok? Mas vamos lá. Visto que o Bitcoin se beneficia de um cenário caótico, por exemplo, a gente tem aí essa tensão entre Rússia e Ucrânia e essa tensão entre o grupo do Hamas e Israel. Lembrando que essa situação em Israel, ela pode envolver outros países como a Arábia Saudita, como os Estados Unidos e afins. Então é uma coisa geopolítica muito grande que tende a gerar uma incerteza macroeconômica, uma incerteza sobre certas políticas. Automaticamente, ativos como ouro, petróleo e afins, tendem a se beneficiar mediante esse caos, né? Mediante essa tensão. Consequentemente, o fato do Bitcoin ter criado uma super correlação, vamos botar uma coisa mais humilde, uma alta correlação com o ouro, automaticamente a gente pode esperar que o Bitcoin siga essa alta que o ouro vem enfrentando aí desde que iniciou essa tensão do grupo do Hamas contra Israel, assim como eu mencionei, assim que startou tudo isso, beleza? Então, o que o Bitcoin mais é influenciado? Geopolítica e a macroeconomia. Porque os fundamentos em si do mercado cripto acabam não tendo influência sobre o Bitcoin, porque o Bitcoin, ele é o Bitcoin independente do contexto. Independente se o mundo está acabando, se o mundo... Enfim, o Bitcoin sempre vai ser o Bitcoin, porque ele tem essa questão, né, na sua tecnologia, na sua oferta, que tende a ser cada vez mais escassa com o tempo e assim sucessivamente, ok? Então vamos lá. Para a gente finalizar essa parte fundamental, o que faltou, Wagner? Faltou a questão dos juros. Tá bom? A questão dos juros é um pouco mais detalhada, né? Vai demandar um pouco mais de detalhe, porque a gente tem que entender a questão do tempo. Como é que transitou o tempo em relação a tudo isso? Vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que olhar aqui esse viés, né, dos Estados Unidos. Olha aqui, ó. Vamos aqui, country, Estados Unidos, inflação. Para quem não sabe, lá para junho, julho do ano passado, 2022, a gente teve o ápice da inflação americana, ok? A gente teve o ápice da inflação americana. E quando a gente tem uma inflação muito alta, automaticamente, se o governo quiser controlá-la, ele automaticamente vai subir juros, tá bom? Para poder controlar a inflação. Então, conforme ele vai ganhando domínio sobre isso, ele vai desacelerando esse aumento de juros, essa manutenção no formato ascendente, ok? Então, desde que o Fed conseguiu pegar as rédeas da inflação americana, os juros, a inflação americana voltou a cair, né? Se contraiu bastante, atingindo uma mínima aí agora recentemente de 3%. Lembrando que o alvo do Fed é a inflação, antes dele começar a cortar juros, é de 2%, tá bom? Então, o que a gente tem que entender sobre isso aqui? Quando chegou a 7,7% a inflação americana, em outubro do ano passado, a inflação americana, Global Rates, vamos puxar aqui, porque eu também não lembro de cabeça, Banco Central, América,
Outubro, né, tropa? Outubro. A inflação americana em outubro do ano passado era de 3,25 ao ano. Inflação não, desculpa. Os juros. Juros americano em outubro do ano passado era de 3,25 ao ano. Hoje, nesse exato momento, a inflação americana se encontra quase o dobro disso. Ok? Quase o dobro disso, em 5,5, sendo que hoje a inflação americana se encontra em 3,7. Aí eu pergunto para vocês que estão assistindo esse vídeo, faz sentido hoje o Fed aumentar juros, ciente que eles já estão tão próximo do alvo deles de 2%? Não. Usando a lógica, só deles manterem os juros da forma que está atualmente, em algum momento, né, nem que demore mais 3, 6 meses ou um ano, a inflação deles vai bater. Vão bater. Eles vão atingir a meta. Mas, Wagner, por que não aumentar mais os juros para poder acelerar logo esse take profit aí da economia americana? Porque o que aconteceu? Em janeiro, fevereiro, março deste ano de 2023, os juros ficou tão alto, tá subindo de forma tão agressiva. Olha aqui, ó. Tá subindo de forma tão agressiva, tá em 4,75, que os bancos americanos começaram a quebrar. Porque como é que funciona isso? O Banco Central cria os juros, repassa para os bancos convencionais repassam isso para o consumidor final. Como a cultura americana é bem diferente em relação ao viés financeiro, as pessoas não assumem o risco, não assumem tipo empréstimos igual o brasileiro assume. É totalmente diferente. Automaticamente, os bancos não tinham para quem repassar esses juros. Consequentemente, se você não consegue repassar, o banco quebra. Então, no início deste ano, a gente teve um burburinho, né? Bancos americanos quebrando, tá bom? Que isso também acabou impulsionando bastante o Bitcoin. Beleza? Pegaram a mensagem? Usando a lógica, a gente pode, né, acreditar que o Fed não vai aumentar juros, porque se ele aumentar, ele bota o setor bancário americano em risco. E já que ele está próximo, é muito mais fácil ele manter isso aqui até que o tempo faça o próprio trabalho dele. Usando a lógica. Pode aumentar? Posso estar errado? Pode aumentar, mas vamos trabalhar a lógica aqui do que a gente tem no momento. Beleza? Então, ciente desse viés dos juros, o que a gente faz aqui agora? Olha para o preço. Caramba, o Bitcoin se beneficia com os juros sendo cortado ou sendo mantido. Por quê? Porque automaticamente a gente vai ter ali as rendas variáveis ganhando destaque novamente. Porque como é que funciona o dinheiro dentro do mercado financeiro? Ele sai da renda variável e vai para a renda fixa. Ele sai da fixa e vai para a variável. Quando que ele faz essa transição? Quando uma dessas modalidades, né, um desses mercados, estão mais atrativos que o outro. Por exemplo, quando eu tenho juros altos, igual a gente tem atualmente, automaticamente a fixa está pagando muito bem. Então não vale a pena eu ficar exposto no risco das rendas variáveis. Automaticamente eu transito meu dinheiro para a renda fixa. Quando eu tenho a renda fixa rendendo menos abaixo da inflação ou muito próximo da inflação, é válido, é inteligente eu assumir risco. Então eu volto para a variável. Então por isso que a gente tem que ficar de olho nos juros. Por isso que os juros mandam no mercado. Quem acompanha juros está bem acompanhado, ok? Agora que a gente pegou todos esses insights, a gente olha para o Bitcoin em relação a preço. Olha quanto tempo que a gente demorou para finalmente chegar no preço. 13 minutos, tropa. 13 minutos. Por isso que eu falo, muito cuidado com influenciador, né? Muito cuidado, porque existe o trader e existe o influenciador, que só olha preço. Aquele cara que só olha preço, a análise dele é 100% subjetiva. A minha análise vai ser subjetiva? Obviamente. Porém, o percentual de subjetividade dela é muito inferior do que dessas pessoas que olham diretamente o preço. Olha o tempo que eu levei, olha o rodeio que eu fiz para poder finalmente chegar no preço. Ah, você fez isso para ganhar tempo. Não, fiz isso porque é literalmente assim que a gente enxerga e especula o mercado financeiro, independente de onde que a gente vá, ok? Agora que a gente tem um direcional mais ou menos, a gente consegue ter aqui uma maior precisão do que eu vou passar para vocês. Tropa, primeiro ponto que eu quero bater aqui, fator tempo. Fator tempo. O Bitcoin, deixa eu botar aqui no gráfico semanal para poder facilitar aqui a visualização de vocês. O Bitcoin, ele tá nesse movimento há 350 dias. 350 dias. Ou seja, a gente tem um ano o Bitcoin nesse movimento. Charles Down, ele falava o seguinte: eu posso não ter uma exatidão sobre esse fator tempo, porém, eu tenho ciência de que uma tendência primária, o movimento primário,
ele tem de 9 meses a 2 anos de duração. Sendo que o Bitcoin já atingiu 1 ano, a gente já pode ligar o alerta amarelo de que ele já tem um tempo compatível para poder gerar um movimento anticíclico e a gente vivenciar uma tendência intermediária do preço, ok? O que seria uma tendência intermediária do preço, Wagner? Um movimento corretivo, um movimento anticíclico. Então aí o Bitcoin corrigiria de 1/3 até 2/3 do movimento anterior. Ok? Então o fator tempo já deu o sinal verde que a qualquer momento, qualquer tipo de insight, seja fundamental, técnico, afins, o Bitcoin já tem sim liberdade para corrigir. Tá bom? Depois catalogue e puxe esse tipo de informação para vocês verem como é que ela é objetiva. Segundo ponto, tropa. O Bitcoin, ele finalmente começou a entregar uma grande alta, porém, não é desde agora, né? Se a gente somar desde o fundo, já soma aí 130% de valorização. Em algum momento, quem está desde o fundão, né? No meu caso, quem está comigo, meu parceiro, tá bem, porque eu tô falando para comprar desde que a gente chegou aqui, ó. Comprem, enfim. Mas enfim, em algum momento, quem está do fundão vai realizar lucro, ok? E ele está chegando em alvos de realização de lucro. Wagner, por exemplo, o que seria essa tarja vermelha na sua tela? Vamos lá, tropa. Vou mostrar para vocês um super insight aqui, ó. Estão vendo esse candle aqui, ó? Essa velhinha branca aqui que eu estou circulando para vocês? Dia 4 de maio de 2022. O que tivemos 4 de maio de 2022? 4 de maio de 2022 foi a primeira vez que o Fed chegou e falou, ó, estou aumentando os juros em 50 pontos base. Para quem não sabe, a economia americana do Fed, a política monetária dos Estados Unidos, ela passou 2 anos sem fazer nenhum tipo de alteração nos juros. Ela ficou de 2020 a 2022 sem fazer nenhum tipo de alteração, mantendo sempre 0,25 ao ano. Porém, teve a questão da pandemia, né, teve vários fatores que levaram a uma alta inflação. Consequentemente, ele foi obrigado a mexer nos juros para poder controlar essa inflação. E o primeiro passo, de forma simbólica, foi no dia 4 de maio de 2022. Então, reparem que após esse acréscimo, após esse aumento nos juros, após essa manutenção, o Bitcoin só com esse fato já derreteu em 30%. Tá bom? Só com esse fato já derreteu em 30%. Obviamente que aí depois disso juntou outros fatos como o Elon Musk, a Three Arrows, a Luna Found, enfim. Aí veio o caos total no mercado, tudo colapsando de uma vez só. Obviamente que com influência direta desse aumento abusivo dos juros. Ok? Então aqui podem ter certeza que o Bitcoin tem que sentir. Mas Wagner, o Bitcoin está tão forte e está tão próximo desse ponto, qual a probabilidade dele gerar um candle e romper esse ponto? Qual a probabilidade? Tropa, se o Bitcoin faz isso, se ele fecha uma vela diária ou semanal nesse formato aqui, ó, eu estou falando com vocês, isso aqui vai ficar gravado no meu canal. Eu entro com uma mão super pesada, comprado, alavancado até o talo nesse throwback, né? Nesse retorno aqui, nesse repique do preço. Porque ele vai buscar em linha reta a ATH dele, tá bom? Porque ele vai buscar a linha reta ATH dele. Qual a probabilidade disso acontecer? Não faço a mínima ideia, inclusive eu nem espero por isso. Não realizei nenhum centavo de lucro até agora da minha carteira spot, porém está muito próximo de eu começar a realizar. Até porque eu estou comprado desde o fundo. E é justamente nesse ponto que eu pretendo dolarizar, né? Realizar algum lucro e afins. Para poder, caso venha esse movimento anticíclico, eu recomprar com o lucro um preço mais barato. Pegaram a maldade? Então, ó, esse ponto aqui eu tenho certeza absoluta que o Bitcoin tem que reagir, ok? Tem que bater e retrair. Então, a partir desse ponto, a gente já pode ter uma virada de ciclo, tá bom? Lembrando que essa virada de ciclo do Bitcoin, ela não vai ser muito... Esse movimento anticiclo do Bitcoin, ele não vai ser muito extenso, visto que o Fed, assim que bater o alvo dele de inflacionário, né, de 2%, ele vai começar a cortar juros. Quando ele começar a cortar juros, isso aqui vai decolar. Então, quando o Bitcoin for gerar seu movimento anticíclico, eu acredito que vai ser no limite do tempo mínimo possível. Então, tende a ser uma correção curta. Lembrando que movimentos anticíclicos, ou seja, movimentos corretivos, podem corrigir de 1/3 a 2/3. Tá bom?
Muito importante a gente frisar isso. Então é isso. Eu acredito fielmente que o Bitcoin vai sentir esse range aqui dos 37 aos 40k. 37.7 aos 40k. Outro ponto de grande relevância, esse número aqui, ó, 42.460. 42.460 representa o quê? Representa um rally automático gerado nessa capitulação aqui em 2021. Tá bom? Para quem não sabe, o rally automático é o resultado final entre a briga das instituições, né, do homem composto contra o varejo. O varejo estava desesperado porque comprou Bitcoin no topo, né? Aí do nada o Elon Musk falou que não ia aceitar mais Bitcoin na Tesla e a China tinha banido o Bitcoin. Consequentemente, o Bitcoin crashou em mais de 50% em linha reta. Um único dia sendo responsável por mais de 30% de queda. Então o homem composto gerou aqui uma grande absorção, absorvendo todo aquele pânico do mercado, né? Ou seja, aquela capitulação. Então este preço aqui fica muito forte na memória do preço, ok? Então 42.460 é outro ponto de inflexão que eu aguardo uma reação do preço, tá bom? Wagner, tem mais algum ponto que eu preciso observar? Tropa, como eu pontuei para vocês, minha intenção é dolarizar mediante uma reação do preço. Ele vai bater aqui e vai gerar algum tipo de insight, como ele pode muito bem, a partir de agora, já começar a gerar aqui um viés de distribuição, fazer ali aquele uptrust em cima desse contexto aqui e gerar aquela correção anticíclica na qual eu pontuei para vocês, tá bom? Wagner, você de 0 a 100, quanto que você acha que ele pode passar direto daí? Cara, eu diria para vocês que uns 10% de mim acredita nisso. Porém, eu deixo aqui. Só vou realizar lucro depois que ele interagir com essa zona e me mostrar aqui alguma coisa que vai reverter. Caso contrário, eu vou ficar esperando para saber se ele não vai ter potencial de romper. Rompendo isso aqui, o preço vai continuar subindo bastante, até por conta de estar bem próximo esse corte aí dos juros americanos. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Lembrando que, tropa, o Bitcoin ele vem seguindo muito forte a correlação com o ouro. Tá? Vou até mostrar aqui para vocês. Ó. O Bitcoin ele vem seguindo muito forte essa correlação com o ouro. E automaticamente nós devemos, tá? Por obrigatoriedade, dar muito valor a essa correlação. Olha aqui, ó. Dá até pra gente brincar de jogo dos 7 erros. Olha isso aqui, ó. Bitcoin do lado esquerdo, ouro do lado direito. Tá bem semelhante, ó. O movimento anticíclico do ouro foi junto com, ó, meu mouse, preste atenção no meu mouse, ó. Foi junto com esse primeiro anticíclico. Topinho do ouro foi quando ele achou esse topinho, aí ele gerou toda essa correção, aí o Bitcoin ficou pausado aqui dentro, aí agora ele voltou a andar por conta dessa tensão em Israel, aí ele voltou a andar, entendeu? Então a gente tem que acompanhar muito o deslocamento do ouro, enquanto o ouro continuar entregando bastante alta aí, a gente pode continuar otimista em relação ao Bitcoin. Wagner, essa correlação atualmente ela está positiva, mas e quando ela se tornar neutra? Você tem alguma previsão, alguma expectativa quanto a isso? Galera, uma correlação neutra aqui entre o Bitcoin e o ouro, ela vai acontecer sim, mas quando o Bitcoin chegar num patamar de preço que o market cap dele comece a ficar alarmante, né? Ali lá, perto dos 1 trilhão, igual quando ele estava na TH, aí ele vai perder um pouco dessa correlação com o ouro. Até porque o ouro está muito próximo de capturar esse topo triplo aqui, formado em cenários atípicos. Por exemplo, aqui tivemos o ápice da pandemia, aqui tivemos o início, né, o anúncio da Rússia contra a Ucrânia, e aqui tivemos os bancos americanos quebrando. Então, atualmente a gente tem esse conflito em Israel. Ele vai ser o motivo que vai capturar esse topo triplo, né? Então a gente pode ver o Bitcoin subindo muito mais, tá bom? Muito mais. Fundamentalmente falando, o Bitcoin está à lua infinita. Porém, o fato dele já estar nessa alta há 350 dias me deixa aqui com o peso técnico dentro dessa região aqui de forma bem relevante, da qual eu até pontuo em vermelho para não ficar, para não ser pego de surpresa. Ou seja, gerou algum tipo de contexto aqui no qual eu considere plausível para falar que vai gerar uma reversão. É tudo que eu preciso para falar, opa, estou realizando lucro.
porque eu chego ansioso para poder realizar esse lucro que eu tô desde o fundo, rapaziada. Tropa, é isso, espero que vocês tenham entendido. Como vocês sabem, eu priorizo muito mais a questão fundamental do que o preço, porque, como eu sempre falo, cara, os fundamentos que geram preço, são os fundamentos que geram direcional. Não adianta nada eu ficar bitolado aqui, firulando nos insights do preço e somente compartilhar uma análise subjetiva e no final eu virar chacota para vocês porque o preço não cumpriu nem um quarto daquilo que eu falei. Muito mais fácil ser fiel à macroeconomia e entregar para vocês uma informação que pode, de fato, ajudar vocês a se acharem dentro do mercado. Por isso que eu falo, muito cuidado com quem vocês consomem o conteúdo sobre o mercado financeiro, porque, cara, hoje em dia tá todo mundo desesperado pelo like, inclusive não esqueça de deixar o like de vocês aí, e acabam soltando um monte de informação que mais atrapalham do que ajudam. Beleza, rapaziada? O vídeo ficou muito longo, porra, isso aqui era pra ser lá pro Instagram, só que não ia dar. Tamo junto e até a próxima.